Agora nós vamos falar especificamente dos elementos que fazem parte dessa comunicação. A gente vai ver um a um, tá? Então, elementos da comunicação, eles funcionam como uma cadeia alimentar. Um depende do outro para que exista a comunicação. Olha bem, um elemento depende do outro para que exista a comunicação. Então, é importante que a gente entenda que se algum elemento não estiver presente no momento da comunicação, faltar qualquer um desses elementos que nós veremos agora, a comunicação não vai ser eficiente. Olha bem, você faz isso de forma automática sem nem parar para analisar quais são esses elementos, o que eles são. Muita gente nem sabe quais são os elementos de comunicação. Você faz isso tão automático, você aprendeu a fazer isso com os outros, porque a comunicação é assim, alguém fala, você fala também, e aí nós vamos nos comunicando, mas você nem sabe da onde veio. Ah, mas e essa comunicação é o quê? Você não para analisar e falar, ah não, porque esse elemento aqui que se liga a esse, faz isso e faz aquilo. As pessoas normalmente não param para fazer isso. O que a gente faz é automático. A comunicação é assim, comuniquei com o outro, passei informação, interagi com o outro, beleza. Mas as pessoas não percebem que existe um processo nessa comunicação. E esse processo é composto por alguns elementos. E é justamente isso que a gente vai ver agora, um a um, detalhadamente. Tá? Então, assim, nós temos o emissor. Vou apontar aqui para vocês. Ó. Eu tenho o emissor, ou remetente. Se você achou que a carta, quando colocaram o nome de remetente, era algo novo, inusitado, não é. Vem daqui os termos. Temos o receptor, ou destinatário, mensagem, o código, o canal de comunicação, o referente, e esse último elemento aqui que é importante a gente ter, e depois eu vou explicar, é uma palavra inglesa, mas tem um significado todo seu em português, que é o feedback. E aí, por que esses elementos são importantes? Porque quando a comunicação se dá, você vai perceber que todos esses elementos estão envolvidos, só que você não parou para ver cada um deles. E é isso que nós vamos fazer agora, parar para ver cada um desses elementos e entender a função de cada um deles. Por isso que a gente trabalha elementos da comunicação, para ver cada um desses elementos. Tá? Então vamos ao primeiro. Então, a gente falou sobre interlocutores, a gente já viu o que é interlocutor. Interlocutor é a pessoa que recebe a informação. Os interlocutores são as pessoas envolvidas na situação comunicativa. O interlocutor de uma carta é quem lê a carta. O interlocutor de uma conversa são as duas pessoas envolvidas na conversa. O interlocutor de uma ligação é tanto quem ligou e quem recebeu a ligação. São as pessoas envolvidas na situação comunicativa. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, este daqui é o emissor, que é interlocutor, obviamente, e eu tenho o receptor, que também é interlocutor, ou seja, é uma interlocutor, por quê? Porque os dois estão tendo uma relação de comunicação. Interlocutor. Há uma comunicação sendo realizada aí nesse momento. Um está falando e o outro está ouvindo. Olha a mãozinha dele, ó. Eu estou ouvindo. E este aqui, eu estou falando. Olha bem, ó a boquinha. Eu falo e o outro escuta. Então, um emite a informação, o outro ouve a informação. E eles estão o quê? Trocando de lugares ali, ó. Porque emissor e receptor tem isso também. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto. De que momento que a pessoa é emissor, de que momento que a pessoa é receptor, tá? Então, o emissor. Coloquei esse desenho aqui, acho que esse desenho deixa bem nítido o que é o emissor. Olha bem, ó. Esse megafone aqui dá para saber que emissor é aquele que fala. E a gente vai ver isso detalhadamente. Só que isso aqui não é imutável, tá? Essa, ó, tem uma setinha que vai, tem uma setinha que vem. Por quê? Porque emissor e receptor, eles trocam de lugar. O emissor é aquele que envia a mensagem. É aquele que manda a mensagem para uma pessoa, para mais de uma pessoa, para um grupo, tá? Então, assim, não é somente para uma pessoa. Cortou um pouquinho aqui, mas olha lá, o termo emissora de TV, de televisão,
Ela tem esse nome porque ela emite informações, emite textos, emite coisas, assuntos para um grande público. Ó, emissora. Por que emissora? Ela envia uma mensagem para os receptores. Quem são os receptores? São as pessoas que estão do outro lado assistindo aquela emissora. Olha que interessante, a palavra emissora de TV não é algo novo. Vem desse termo aqui, ó, emissor, como é uma empresa que emite uma informação, essa informação passa pelo canal da TV, a gente vai chegar lá depois, significa que ela é uma emissora. Olha que curioso, o termo vem daí. Emissora de TV. Não é algo novo, não é algo inusitado, não. É algo que já existia. E aí a gente fez uma adequação. Emissora de TV, ela emite para um grupo de pessoas, para uma pessoa, se tiver uma pessoa só assistindo, naquele momento. Emissora. Do outro lado, tem o quem? O receptor, que nós falamos justamente dele agora. Se a emissora de TV é aquela que está falando, o receptor é aquele que está assistindo. Então, quem recebe a mensagem é o receptor. Quem emite a mensagem é o emissor. Eu citei o exemplo da TV, mas se é uma pessoa falando com outra, eu, no caso, neste momento que estou falando com vocês, eu sou emissor. Vocês são receptores porque vocês estão ouvindo o meu discurso. Vocês são receptores porque vocês recebem a mensagem que eu estou emitindo. E eu estou falando com um grupo de pessoas, porque aqui nós estamos representando uma sala de aula. Então, eu estou falando com um grupo de aprendizes. Então, emissor. Eu sou emissor, vocês são receptores. Emissor emite, receptor recebe. É quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, não tem problema nenhum, tá? Nesse sentido. Próximo. Então, nós temos aqui um exemplo. Coloquei uma sala de aula para representar bem a ideia realmente, ó, que um emissor ele pode falar com uma pessoa ou pode falar com várias, não tem problema nenhum. Tá? O emissor e receptor pode ser aquele primeiro exemplo dos dois homens conversando, né? Ou pode ser uma sala de aula onde o professor fala e tem vários alunos ali ouvindo. Tá? A emissora de TV, alguém está falando alguma coisa ali e tem centenas, milhares de pessoas assistindo em suas casas essa informação. Receptor também. Aí nós vamos para o terceiro item. Nós falamos de emissor, nós falamos de receptor. Só que se eu tenho um emissor, ele está emitindo alguma coisa. Que é o quê? A mensagem. Se eu tenho um receptor, ele está recebendo o quê? Uma mensagem. E o que essa mensagem é? Ela pode ser a fala, pode ser a voz, uma expressão facial. Sabe aquela cara de tédio? Um olhar, a aparência, um gesto, a postura da pessoa. Tudo isso, né, que eu estou representando aqui para vocês, algumas coisas que eu estou fazendo de gestual, é para vocês entenderem o quanto que essa mensagem transmite. Ela pode transmitir desânimo, ela pode transmitir alegria, ela pode transmitir entusiasmo, concentração, seriedade. Bravo, né? Aquele momento, né? Então, assim, a mensagem, ela tem tudo isso. E não necessariamente precisam ser palavras. A mensagem, tudo isso engloba, olha bem, todos esses elementos que eu coloquei aqui para vocês, nessa imagem que eu peguei, ela representa a mensagem. Então, o meu emissor aqui, ó, olha bem, ó, esse aqui é um emissor. Ele pode usar qualquer um desses elementos aqui, ó, qualquer uma dessas formas aqui, para representar a mensagem dele. A mais comum, aqui é mais fácil de você compreender, é a fala. Obviamente, a fala é a mais fácil. Usando a voz, som, né? Mas eu tenho expressão facial, eu tenho a postura, eu tenho gestos, até a minha roupa, o jeito que eu ando, que eu falo, que eu me movimento, tudo isso fala muita coisa. Então, a mensagem está aí. A mensagem é o
conteúdo. É o que eu estou falando. É a informação, conteúdo da informação. O que eu quero passar para a pessoa naquele momento. Essa é a minha mensagem. Então, quando nós usamos o termo lá, nossa, você recebeu uma mensagem? Esse receber a mensagem é qual é o conteúdo, qual é a informação que eu recebi, qual é a ideia que essa pessoa me passou. Por isso que é uma mensagem. O que essa pessoa passou para mim? Qual é o conteúdo dessa mensagem que foi passada? Então, olha bem, mensagem é o conteúdo transmitido. É a informação que eu recebi. Ou a informação que eu passei. Porque a mensagem, ela também tem essa questão. Ora, eu sou receptor, ora, eu sou emissor dessa mensagem. Lembra que não é fixo? Não é o tempo inteiro você falando e o outro do outro lado o tempo inteiro recebendo a informação? Quando a gente está falando de TV, emissora de TV, às vezes ele tem muito esse lado de unilateral, né? Um só fala e o outro só ouve. Mas a internet hoje já permite que você tenha essa troca. Eu falo e do outro lado as pessoas já podem interagir. Então hoje no jornalismo mesmo você vê com mais frequência, você tem uma interação. Eles querem que você interaja. Olha bem, não é mais aquela questão de alguém só emite e o outro do outro lado só ouve. Hoje a gente já consegue ter uma interação maior quando a gente fala no caso da televisão. A internet é algo que veio com esse objetivo, uma interação maior entre as pessoas. Então isso é muito bom, isso é muito interessante, porque a gente ganha. Você deixa de ser apenas emissor e passa a ser receptor também. Tá? Você emite, você recebe. A emissora deixou esse lado, ela não é só um, ela faz os dois agora. Então a mensagem é transmitida, o conteúdo da informação é transmitido, mas eu passo também em dados momentos a ser emissor dessa mensagem. Não só recebo, como no caso da TV, recebo. Tá? Eu também começo a interagir.